Noite a todos e a todas. Eu gostaria de saber primeiro se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque eu estou pelo celular. Eu quero agradecer à professora Wanda Serafim pela oportunidade de poder estar participando, né, dando uma palestra para o grupo. Quero agradecer a todos os processos de organização do grupo, a Laís, que manteve contato, né? Enfim, espero que esse momento seja muito proveitoso para todos nós. Bem, o tema da palestra, eu vou traçar uma reflexão sobre os acervos museológicos e a construção do conhecimento histórico, quer dizer, os acervos que tratam especificamente das religiões de matriz africana. Então, esse trabalho ele é resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2020, na Universidade Federal Rural, né, do Rio de Janeiro. E aí eu queria começar pensando com vocês, assim, como eu cheguei a esse tema, né? Eu venho pesquisando o tema do folclore desde 2011, quando eu iniciei um curso preparatório para professores da educação básica, e eu fui fazer um trabalho voltado para a prática educativa no Museu de Folclore Edson Carneiro, de onde, a partir daquela experiência, nasceu um projeto de pesquisa, onde eu fiz um mestrado na área de patrimônio na Unirio. Bem, seguindo a isso, né, o objeto central da pesquisa foi pensar como a instituição ela vai, de algum modo, contribuir com a experiência do regime militar à medida em que o folclore ele foi usado para a disseminação dos sentimentos cívicos, um espírito patriótico dentro dessa experiência autoritária, né? E o museu ele foi criado no ano de 1968. Partindo daí, eu identifiquei que as principais pesquisas sobre o folclore vêm do campo da antropologia, né? Onde a maioria dos autores abordaram esse campo partindo da ideia de que do folclore como um movimento intelectual derrotado, que não tinha um potencial político no processo que envolve, né, político no sentido de pensar como as identidades sociais elas são construídas sobre uma perspectiva de conflito. Né? Nesse sentido, então, as principais críticas sobre esse campo de estudos do folclore tratam um pouco do modo como esse campo de ensino ele foi usado para formar uma consciência nacional com um forte vazio no sentido de pensar aí nas relações conflitivas que envolvem, né, o processo de construção das identidades sociais. Bem, então, esse debate em torno do folclore e esse olhar, ele segue uma linha de interpretação que se funda com a Escola Sociológica Paulista, onde o Florestan Fernandes ele vai ali ser o principal intérprete dessa narrativa, né, do folclore como um campo de estudo, mas que se dá principalmente nessa perspectiva de reforçar uma certa ideologia autoritária sobre o nacional. Bem, e aí, então, quando eu fui estudar o Museu de Folclore, eu praticamente segui a mesma linha de interpretação que vinha desses autores da antropologia. E na pesquisa de doutorado, eu comecei a tentar levantar novas perguntas sobre esse campo de estudos. E aí, então, eu me debrucei com uma fonte onde o principal objeto da narrativa desse campo intelectual, que é o folclore, vai, então, tratar ali da questão racial, né, do negro e das religiões de matriz africana, inserindo tanto o negro quanto as práticas culturais
de matriz africana, de um modo geral, num projeto de nação que eles estavam tentando construir. Então, na verdade, o que eu estou chamando de folclore se refere a esse campo de estudos que, num determinado momento da história, exercer um papel central na construção de uma brasilidade, e nesse projeto, então, não só a cultura negra, né, de modo geral, mas as religiões de matriz africana, de um modo particular, elas são integradas pela via dos museus de folclore e também do ensino do folclore no projeto nacional. Né? Bem, e aí eu queria também chamar a atenção para o fato de que esse campo de estudos do folclore, ele vai, na verdade, ser um resultado do que já acontecia no campo intelectual brasileiro desde os anos de 1930, né, quando a gente tem aí a realização dos congressos afro-brasileiros, o primeiro, né, em 1934 e o segundo em 1937, onde a gente tem uma série de intelectuais que estão pensando a nação e pensando também a partir, né, de um projeto como inserir a temática do negro nessa concepção de Brasil que estava ali, num determinado momento, sendo elaborada. Então, esse grupo de intelectuais que estão nos anos 30, eles chegam, né, nos anos 40, nesse campo do folclore, e ali, então, eles começam a recuperar essas ações em torno da construção de um lugar para a cultura negra no nacional, e aí eu destaco, por exemplo, o nome do Edson Carneiro, que foi um intelectual de destaque, não só nos anos 30, mas também, né, até o ano de sua morte, em 1972, que exerce aí um papel ativo na construção desse lugar para a cultura negra. Né? E vale ressaltar também que esse campo de estudos que eu investiguei, como qualquer outro campo intelectual, ele é bastante heterogêneo. Né? E aí, então, esse fato vai resultar também numa intensa disputa de narrativas no que se refere, então, ao modo como a cultura negra e as religiões de matriz africana elas vão ser apresentadas nesse projeto de nação, que foi configurado num determinado momento da nossa história. Bem, eu queria também chamar a atenção, mais uma vez, para o fato de que a maioria dos trabalhos sobre esse campo de estudos vem da antropologia, né? Que foram os autores que praticamente eu dialoguei ao longo da tese. Né? Então, acredito que é um campo que ainda merece o estudo, né? Enfim, de várias frentes aí, para a gente pensar o modo de atuação e como é que se deu, então, a construção de um imaginário nacional a partir do folclore, dessa experiência. Bem, e aí, então, eu queria que a Laís fosse passando para mim os slides. Pode passar o primeiro, por favor. Bem, aqui, o objetivo, né, da pesquisa, da apresentação, no caso, né, é pensar, então, os acervos museológicos como fonte, né, para a investigação e construção do conhecimento histórico. Em seguida, então, eu quero traçar uma reflexão sobre as abordagens, né, as narrativas que foram construídas sobre as religiões de matriz africana dentro do projeto de nação que vai se consolidar no Museu de Folclore Edson Carneiro. Bem, pode passar o segundo, por favor. Terceiro, né? E aqui eu queria pensar um pouco, né, as condições que levaram, então, que fizeram, né, com que esse campo de estudos ele ganhasse um corpo institucional. Né? Essa experiência está ligada ao pós-guerra, né, onde a Unesco ali vai exercer um papel ativo nas Américas, principalmente, né, lançando as bases para que o folclore
ele pudesse, então, ser visto como um instrumento de valorização das diferenças culturais, né? Por que que isso acontece? E por que que a Unesco ela vai, então, estar à frente desse projeto? Né? Bem, a Unesco ela foi criada em 1946, no pós-guerra, né, com o objetivo de estabilizar os conflitos culturais entre as nações. E a ideia de pensar o folclore como algo, né, que pudesse, então, estimular o respeito às diferenças culturais, surgiu exatamente como um meio de confrontar as velhas teorias raciais que, por sua vez, deram origem a tudo que a gente viu, né, a partir da experiência do nazismo, do Holocausto, do racismo, enfim. Então, a Unesco ela atua nessa frente, né, e passa a lançar a ideia de que era importante as nações reconhecer o seu folclore e estimular, então, ali uma interlocução entre as nações, de modo que, a partir dessas relações, então, os países fossem capazes de construir, né, uma prática de respeito às diferenças culturais entre os povos. O principal objetivo do projeto da Unesco foi esse, e essa intelectualidade brasileira, que desde os anos 30 já estavam ali tentando não só, né, se colocar num espaço intelectual, mas também dentro dessa esfera, então, tentar pensar num lugar para a cultura negra nesse projeto de nação. Então, eles atuaram nessas brechas, né? E aí, então, eles conseguem transformar esse campo de estudos num corpo institucional, junto à Unesco, né? Isso vai se dar ali no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. E aí, então, eu queria destacar aqui o nome de uma figura importante, diplomata, Renata Almeida, que foi quem ali, junto à Unesco, foi a principal cabeça, né, desse projeto que vai se configurar, então, em torno não só da institucionalização desse campo de estudos no Brasil, né, mas que também vai, a partir daí, então, incorporar a cultura negra nesse projeto de brasilidade. E aí, aqui, então, eu queria só começar a fazer um exercício de interpretação, né, a partir de algumas fontes que eu analisei. Essa fonte aqui, ela está publicada no artigo da Revista Brasileira de Folclore, que foi o principal instrumento de interlocução desses autores, que eu estou chamando de folcloristas, e também não só a interlocução entre eles, mas um campo, né, onde eles ali disseminavam as suas ideias e construíam, então, a sua concepção de Brasil, né, a partir do que eles escreviam, né? Então, é nesse sentido, né, de análise em torno dessa revista e de alguns artigos em particular, que eu, né, penso, então, que eles estavam, através da revista, tentando construir uma escrita da história do folclore, né? Bem, então aqui, né, essa citação ela foi dita pelo Edson Carneiro na publicação de 1962, e ele diz assim: quando a guerra terminou, os estudos de folclore no Brasil haviam chegado a uma encruzilhada. Tudo podia acontecer. As orientações antigas que levavam a considerar a disciplina como parte da literatura, linguística ou da história ainda tinham muita força, mas, por outro lado, os folcloristas brasileiros começavam a confiar na associação de esforços, criando condições para um tipo, acho que eu me perdi aqui, peraí. Para um tipo, para um tipo de laboratório, né? Essa citação do Edson Carneiro, na verdade, ela foi uma resposta, né, que ele vai dar ao Florestan Fernandes, onde, né, ele vai mostrar que, na verdade,
esse campo do folclore que estava se configurando nos anos 40, na verdade, ele estava se colocando ali de um modo diferente de outras experiências em torno do folclore, que era aquele saber vinculado ao campo da literatura e da... Ou seja, o que isso significa dizer? Significa que o Edson Carneiro, com essa narrativa, ele estava buscando, na verdade, reafirmar o folclore como um campo de estudos científico, né? Então, é isso que ele está fazendo aqui, e foi essa resposta que ele deu à crítica, né? A uma das críticas que foram feitas pelo Florestan Fernandes a esses intelectuais folcloristas. E aí, então, pode passar, por favor, Laís, o outro slide. Aqui, o desejo de brasilidade, né? Que brasilidade é essa que eles estão, então, tentando elaborar? Né? Aqui também é uma outra citação do Edson Carneiro, né? Quando ele vai assumir a direção da campanha de defesa do folclore brasileiro, né? Para quem não se debruçou, não conhece muito esse campo de estudos, né? O folclore ele vai ganhar um espaço nas políticas culturais no país, né? E aí o principal instrumento que eles vão ter nesse momento foi com a criação da campanha de defesa do folclore brasileiro em 1958, durante o governo Juscelino Kubitschek, e depois, né, eles vão conseguir criar um museu mais à frente, e também a revista, e ter um espaço também no campo da educação. E aqui vale destacar, né, que o papel da Unesco no pós-guerra foi exatamente esse, né? Criar um mecanismo de valorização da educação, da ciência e da cultura. Então, no caso do Brasil, esses intelectuais eles estiveram à frente desses dois campos, que foi a educação, né, através das políticas de ensino do folclore, né, que é um trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente, por outro lado, no campo da cultura, a criação de museus de folclore. Né? Então, nesse imaginário nacional, eles vão construir, o Edson Carneiro, ele vai aqui, nesse momento que ele assume a direção da campanha, em 61, ele vai dizer assim: ao assumir a direção dessa campanha, a qual me honrou o senhor presidente da República, que vale destacar, né, o Jânio Quadros, desvanece-me pensar que estamos vivendo uma nova era de esplendor para o folclore brasileiro. Esse parece, pois, o momento de tentar a reinstalação do folclore na vida cotidiana da nacionalidade. Quer dizer, então, aqui eu grifei, né, exatamente para a gente entender como esses intelectuais eles conseguiram essa visibilidade no nacional, que foi, né, a articulação, a relação que foi estabelecida entre o popular e o nacional. Né? Esse popular, então, é o folclore, né, o que eles estão chamando de folclore, e o nacional, então, inserir, né, a forma como os usos sociais do folclore nesse projeto de nação. Bem, então aqui, né, o objetivo é exatamente inserir, reafirmar, né, essa nação através desse folclore nacional. Pode passar, por favor. Bem, eu gostaria também de fazer aqui, né, algumas considerações historiográficas que eu abordei com um pouco mais, né, de aprofundamento na tese, né, e destacar a importância dos conceitos, né, para a gente realizar os nossos trabalhos de pesquisa em história. Então, se por um lado, né, o que eu estou chamando de folclore é um campo de estudos, né, que se institucionalizou em 1947 no Brasil, por outro lado, né, o que eles estão chamando, esses intelectuais estão chamando de folclore, na verdade, é tudo aquilo que representa a cultura do povo, né? Ou seja, então, nesse sentido, né,
quando eles estão falando ali dessa inserção do folclore no nacional, eles estão, na verdade, tentando inserir esse povo, essas pessoas comuns, né, no projeto de nação. Então, como é que eles vão construir essa narrativa? Né? E aí vale, então, pensar, né, na historicidade do próprio conceito de folclore, né? E aqui destaco o Peter Burke, né, que vai pensar aí, né, lá desde o século XVIII, né, os usos do folclore com a relação entre o popular e o nacional, né, desde o século XVIII, e por um lado, e por outro lado, então, um elemento que vai demarcar as fronteiras entre as elites e o povo, né, uma vez que esse povo, então, o que se constrói, o olhar que se constrói sobre ele é aquilo que vai mantê-los, né, na condição de na base, né, da pirâmide social, se comparado, então, a uma tal elite erudita. Né? Então, é esse mesmo olhar que o Peter Burke ele vai apresentar, né, é o que esses intelectuais no Brasil também estão ali construindo, né? Ou seja, essas relações que vão, na verdade, hierarquizar culturas. Né? Embora esses autores estivessem inseridos no projeto da Unesco, que visava, né, lançar aí uma política de valorização das diferenças culturais entre os povos. Né? Então, quando eu pensei na questão dos conceitos, né, foi exatamente para reforçar a ideia, né, central da tese, que era mostrar que, embora, né, esses autores eles estivessem ali construindo um lugar para a cultura negra e as religiões de matriz africana de um modo particular, no nacional, a visão que eles vão construir acabaram, né, por naturalizar essas relações de forças, essas hierarquias entre culturas. Pode passar, por favor, o próximo slide. Bem, e aqui, né, mais uma vez, né, uma questão conceitual, né, do Roger Chartier, que ali ele vai mostrar exatamente como é que se dá a construção social do conceito de folclore. Né? Então, ele vai traçar essa reflexão, mostrando que o conceito ele se constrói de cima para baixo, né? Ou seja, o próprio povo não se vê como portador dessa cultura que a elite diz, né, que eles possuem, né? Ou seja, então, nesse sentido, é um conceito que vai ser construído exatamente para, mais uma vez, né, reforçar e naturalizar essas relações de forças entre culturas. Né? Então, e não só, né, mas como é que se constrói essa visão? Né? Esse povo, ele é o dominado, né? Ele é aquele que é atrasado em cultura. Né? Então, é essa discussão que ele vai traçar. Né, quando ele faz essa análise em torno da trajetória do conceito de cultura popular, e aqui também vale destacar que, no caso do Brasil, esses intelectuais eles não fazem uma diferenciação entre o conceito de folclore, né, que é aquela ideia que está relacionada ao que é arcaico, atrás em cultura, do conceito de cultura popular, né, que dentro do ponto de vista historiográfico, ele é visto, né, a partir da sua perspectiva conflitiva, né, e a partir daí, então, entender, né, como os indivíduos constroem as suas identidades. Né? Então, na verdade, esses folcloristas, eles não fazem, não têm a preocupação de estabelecer essas diferenças entre os conceitos, mas, na verdade, tanto eles fazem uso dos dois termos, né? Ora cultura popular, ora folclore, mas com um objetivo comum, que é usar os termos para se referir a tudo aquilo que, do ponto de vista cultural, eles consideravam como diferente das elites, ou seja, né, de um grupo social erudito. Né? Então, nesse sentido, mais uma vez, né, o que ocorre é um processo de naturalização dessas hierarquias sociais. Pode passar, por favor.
Bem, aqui eu já entro, né, um pouco mais especificamente no meu objeto de pesquisa, e aí vale destacar, né, a complexidade do conceito de cultura negra, né, que de modo algum pode ser visto como algo homogêneo, né, né, e que também a gente entender, né, que tal fato foi resultado do processo, da experiência da diáspora africana, né? Então, nesse sentido, culturas negras que, ao longo do tempo, né, passou aí por vários processos de ressignificação. Né? Então, aqui, né, pensar a pluralidade desse conceito, né? E aí vale destacar um trabalho da Marta Abreu, cultura, acho que é patrimônio cultural e culturas negras, alguma coisa assim, que ela vai fazer uma reflexão, né, um pouco densa em relação a esse conceito de cultura negra. Bem, e aqui, né, quando eu trouxe esses slides, né, o objetivo foi pensar como é que essa cultura negra, que historicamente foi excluída, né, desse projeto nacional, como é que eles vão, então, tentar inserir essa cultura nesse projeto de Brasil que eles estão tentando construir. Aqui é uma citação, mais uma vez, da Revista Brasileira de Folclore, né, que merece também ser estudada, né, com cuidado, que merece, né, enfim, é um material rico, né, de pesquisas, e na minha tese eu analisei só alguns artigos específicos e uma edição especial que foi a edição chamada acho que o folclore negro do Brasil, né, que eu analisei todos os artigos naquele trabalho, mas eu acredito que a revista, né, ainda tem muito para nos dizer, né, sobre o Brasil, sobre a construção da cultura popular nacional. E bem, aqui então o Manuel Jag Júnior ele vai fazer a seguinte abordagem. O folclore brasileiro, pois, resultou do entrechoque desses grupos, em que o mestiço, como produto oriundo dos cruzamentos luso, afro-índios, infundiu alma e sentido, criando-lhe uma fisionomia própria. O afro-brasileiramento do elemento universal, a peculiaridade regional que marcou o espírito novo com que se difundiu, constitui os aspectos que caracterizam justamente o que podemos chamar de nosso folclore. Bem, o que ele está aqui nos dizendo? Né? Primeiro, ele está construindo esse imaginário nacional, onde a cultura negra, ela na verdade vai ser suprimida pela ideia de mestiçagem. Né? É o que eles vão fazer aqui. Né? Então, na verdade, quando eu tratei, né, tentei entender como é que essa cultura negra ela é incorporada ao nacional, o que está em jogo, na verdade, é o próprio projeto de mestiçamento dessa nação. Né? E aí vale destacar o conceito, a questão da mestiçagem no Brasil, pensar na historicidade, né? Tendo em vista que, num determinado momento, a ideia de mestiçagem ela era vista como um grande atraso nacional, e num determinado momento, outro momento, no governo Vargas, né, essa ideia de mestiçagem ela vai ganhar um novo sentido. Né? Então, é nesse projeto de nação, né, nessa visão mestiça do Brasil, né, um Brasil como essa mestiçagem como algo positivo para a nação, é que esses autores vão se debruçar. E aí vale destacar o intenso diálogo que eles vão estabelecer com Gilberto Frei, né, com relação a essa questão da mestiçagem no Brasil, e também vale destacar o próprio papel que o Gilberto Freire exerceu também dentro desse campo de estudos, né, embora ele tenha sido classificado, né, como um antropólogo, né, mas ele tem ali um papel importante, né, justamente porque esses autores vão se debruçar nessa ideia de mestiçagem, e ali, então, a partir daí é que a cultura negra ela vai encontrar o seu lugar nesse projeto de nação, nessa nação mestiça e nessa nação que, por sua vez, encontra, né, o seu lugar via folclore. Né? Então, ele vai
dizer, criar esse imaginário nacional, né? E isso é um pensamento comum entre todos, né? Essa ideia de mensagem, né? Pensar o folclore como resultado desse encontro entre culturas. Né? E aí, então, ele vai dizer aqui, né, como produto oriundo desses cruzamentos, né, e aí vai dar um sentido novo para essa alma, essa brasilidade, esse espírito nacional, né, que eles estão ali tentando construir. E aí, então, no final, né, ele vai integrar esses grupos, né, exatamente no que ele vai dizer, no que podemos chamar de nosso folclore. Né? Então, é nesse lugar, né, de invisibilização, né, que a cultura negra vai encontrar esse espaço no projeto nacional. Pode passar, por favor, o outro slide. Oi? Acho que não. Oi, Laís. Pode passar o outro, por favor? Eu estou passando, desculpa, professora, que meu computador está muito lento. Deixa eu ver. Tá. Bem, aqui, mais uma vez, né, a questão da mestiçagem, o sincretismo religioso, é o símbolo da mestiçagem brasileira. Né? Então, vale destacar, né, que como eles fizeram essa leitura, né? Porque, na verdade, assim, eu fiz na tese, né, uma abordagem sobre o conceito de sincretismo, pensando aí, né, desde os primeiros olhares sobre o conceito, né, sobre o tema, mas, na verdade, o meu objetivo central quando eu trouxe o conceito, e principalmente porque eu estava trabalhando, né, com a religião de matriz africana, então o objetivo era mostrar como essa ideia de mensagem ela vai estar entrelaçada nesse sincretismo religioso que eles vão ali estar buscando, né, construir. E aí, né, por esse motivo, né, é que então a gente vê por que a religião de matriz africana ela foi inserida nesse projeto nacional. Aí, mais uma vez, vale destacar o que houve, né, foi, na verdade, um certo, embora eles estivessem tentando integrar, mas houve um certo silenciamento da questão da negritude, né, em torno não só, né, dessa questão da mestiçagem que eles vão tratar, mas também das próprias práticas religiosas de matriz africana, uma vez que o tempo todo eles vão estar ali ressaltando, né, que tais práticas elas são resultados dessa experiência, né, do sincretismo que vai então dar esse espírito novo à alma nacional brasileira. Bem, aqui é uma citação de uma exposição que foi feita sobre o negro, né? Em 1975, foi publicada no Jornal da Noite, né? Folha da Noite. Diz assim: a campanha de defesa do folclore brasileiro do Departamento de Assuntos Culturais do MEC, em colaboração com o Museu do Negro da Irmandade do Rosário, São Benedito, realizará na Rua Uruguaiana, no dia 11 de maio, às 6 horas, ficando aberta até o dia 25 do mesmo mês, uma exposição sobre o negro, mostrando seus mitos e lendas, histórias e arte popular, festas e danças, suas crenças religiosas, vistas sempre que possível no seu sincretismo com o catolicismo, bem como a aculturação desse folclore e a miscigenação, particularmente com o branco e com o índio. Então, aqui, né, trata-se de um trabalho de exposição, né, onde quem estava à frente foi a campanha de defesa do folclore brasileiro, esse grupo de estudos, né, que estou tratando aqui. E aí, mais uma vez, a construção desse imaginário nacional, pensando, então, nessa mestiçagem, nessa mixigenação. E aí vale destacar aqui, né, que, primeiro, para a época, foi um projeto ambicioso, né, tendo em vista que era uma época que não se reconhecia, não se falava da importância
cultural e histórica do negro na formação do Brasil, né? Mas que, por outro lado, eles estão ali reforçando esse imaginário que vai, de algum modo, silenciar a negritude, né? Não só da questão do negro, mas também em torno a experiência dessas práticas religiosas durante o contexto da colonização, da diáspora africana, né? E aí, então, eles vão aqui, desse modo, reforçar esse imaginário nacional, e aí vai também destacar que por um lado, essa nação imaginada ela vai naturalizar essas relações de forças simbólicas, né, uma vez, então, que vai promover esses apagamentos na memória nacional. Pode passar, por favor, outros. Bem, aqui eu vou tratar um pouco, né, dessas visões construídas sobre a cultura negra no imaginário nacional, né, e aí, então, o meu objetivo, né, quando eu fui analisar essas fontes, eu tentei entender, né, como que eles construíram esse olhar, né, porque não era só eu entender, né, o conceito de folclore e pensar que esse folclore ele vai naturalizar essas forças simbólicas entre as elites e o povo, né? Meu objetivo era mais além, né? Entender como a cultura negra ou como as religiões de matriz africana elas vão aparecer nesse imaginário nacional para além da ideia de mestiçagem. Daí aí, então, eu fiz análise, como eu falei, de alguns artigos que foram publicados na revista, né, brasileira de folclore, para tentar alcançar, responder essas minhas inquietações e também, lógico, mais à frente, entender a própria narrativa que foi construída em torno dos objetos das religiões de matriz africana no museu. Então, aqui é uma citação do folclorista Manuel Diegues Júnior no jornal Voz Portugal, em 1958, ele vai dizer: e também os portugueses, na sua formação pátria, vieram de vários grupos, bem poucos eram os portugueses para se proceder ao povoamento do Brasil. Daí o recurso à colonização negra, os que vinham, como se sabe, eram de cultura bastante atrasada em todo o seu cortejo de superstições, fetichismo e mundinga. E também os índios estavam elevados de superstições. Todas elas, oriundas de 3 correntes étnicas, formaram o folclore brasileiro, ou seja, mais uma vez, né, ele está ali não só, né, construindo um lugar para essas culturas negras e indígenas no nacional, reforçando a ideia dessa nação nascida de 3 raças e mestiça, né? Mas a questão central aqui é perceber como a cultura negra ela vai aparecer nessa narrativa sobre o nacional, né? Então essa cultura ela é atrasada, né? Como ele fala aqui, ela é carregada de superstições, fetichismo e mandiga, ou seja, então ele vai mais uma vez aqui reforçar, né, essas forças simbólicas e vai então construir um olhar que vai manter, né, essas culturas na condição de subalternidade em torno dessa grande nação que eles estavam ali projetando, né, em torno dessa ideia de folclore. Pode passar, por favor, o outro slide. Bem, aqui foi a experiência do segundo capítulo da minha tese, né, quando eu fiz a análise de alguns artigos da Revista Brasileira de Folclore. E aí, então, quando eu fiz esse estudo, o objetivo, então, foi pensar cada artigo como a tentativa que esses intelectuais tinham de construir uma escrita da história do folclore nacional, uma vez que eles iam buscar numa ideia de um passado nacional, né, dessa nação que
nasce da experiência da colonização, que nasce do encontro de culturas, ou seja, então eles estão tentando construir uma escrita da história, né, nesse folclore. E aí, então, vale destacar que nessa tentativa, né, as religiões de matriz africana, elas vão encontrar o seu lugar. Né? E aqui, nesse item especificamente da tese, eu fiz uma análise das imagens que foram publicadas em algumas revistas, né? E aqui, então, é a imagem do orixá, acho que é Ossanê, se não me engano, né? E agora eu não lembro, mas é a imagem, então vale destacar, né, que a imagem, né, é como produtora de narrativas, né? Então aqui é a construção desse lugar para a cultura negra através desse espaço de produção intelectual que foi a Revista Brasileira de Folclore. Né? E vale destacar que a revista ela teve 15 anos de circulação, ela foi criada em 1961, na gestão do Edson Carneiro na campanha, e durou mais ou menos até 1976, quando foi substituída pelos Cadernos de Folclore. Né? Então, o objetivo da revista era exatamente ser um espaço de produção intelectual desses autores, onde, a partir dali, eles construíam a sua visão de Brasil, a sua visão da cultura popular nacional, nesse projeto de brasilidade que eles estavam buscando construir. E também vale destacar, mais uma vez, a heterogeneidade que marca, então, a trajetória dos autores que publicaram nessa revista. Né? E também que cada narrativa construída ela vai simbolizar a particularidade de cada pensamento desses autores e também uma certa disputas de narrativas de cada um. Né? E aí, então, vale destacar, por exemplo, o Edson Carneiro, que ainda, né, não teve o estudo que merece ter, né? Um intelectual negro, nordestino, ogã, enfim, né? E que tem muito a nos dizer e que tem um papel também fundamental nesse campo de estudos, né? Uma vez que ele está ali, né, construindo uma visão particular do folclore. Né? Enfim. Bem, depois a gente, se tiver, né, alguém assim, com uma certa curiosidade a mais, né, posso conversar um pouco mais sobre o Edson Carneiro, né? Acho que eu tenho algum trabalho também publicado, enfim, ele tem a sua participação, né, importante dentro do grupo. Em 1964, o Edson ele vai ser convidado a se retirar da campanha, por conta do regime militar, né? O Edson ele era comunista, então, na verdade, né, enquanto alguns folcloristas faziam a leitura do folclore nacional como um povo, a partir de uma perspectiva de um povo dominado, né, uma nação sem conflito, o Edson ele vai partir de uma linha de explicação diferente dos autores da revista, né, enfim, do grupo. Então, ele ainda não teve o estudo que merece ter, principalmente no campo da história. Bem, pode passar o outro, por favor. Bem, aqui, né, como eu falei, a construção de uma escrita da história do folclore, né, o Edson Carneiro, em 1961, quando ele vai inaugurar, então, a revista, ele vai reafirmar esse lugar intelectual dos folcloristas que ali publicavam e vai dizer, né, as páginas dessa revista serão um espelho do nosso entendimento crescente da vida popular brasileira, ou seja, então ele vai legitimar esse espaço de produção intelectual que foi a Revista Brasileira de Folclore. Pode passar, por favor, Laís. E aí, assim, com relação à Revista Brasileira de Folclore, eu queria destacar, para quem tem interesse, né, a tese da Ana Teles da Silva, que ela fez uma análise sobre a revista, né? Eu agora
acho que o título da tese é Na Trincheira do Folclore, alguma coisa assim. Ela faz, né, um trabalho bem interessante sobre a revista, mas também tem a dissertação da Ana Lorim Soares, que faz uma análise sobre essa experiência que foi a revista, mas ela vai ali manter o foco principalmente no papel que as produções da revista exerceu no que se refere à construção de um nacionalismo autoritário durante a ditadura militar, ou seja, ela vai pensar nos usos sociais da revista, né, no projeto que envolveu a construção de uma pedagogia nacionalista, né, que estava ali vinculada ao regime militar. Então, vale a pena também dar uma lida para quem tem interesse nessa dissertação. Bem, e aqui, nesse próximo slide, diz assim, as relações entre discurso e poder. Né? Aqui, meu principal, a minha linha de interpretação, né, foram as ideias de Michel Foucault, né, quando ele trabalha essa questão vai estabelecer, né, essa relação entre discurso e poder, né, ou seja, então todo discurso ele tem uma forma social de uso específica, né, e no caso aqui pensar então nos modos como o poder é exercido, né, de diferentes frentes, né? Então, no caso aqui, a partir da escrita, né, da história desse folclore brasileiro, nascido, então, dessa nação que foi germinada a partir do encontro entre três raças, né? E aí, aqui é o discurso de Renato Almeida, também na revista, né, que ele vai dizer, pela própria natureza da sua mentalidade primitiva, o negro tinha de ser um elemento de condensação de crendices, superstições e tabus, muitos dos quais vieram com ele da África e, naturalmente, aqui polarizou um sem números de outros locais. Ou seja, aqui acho que a fonte, né, diz, né, nós é que fazemos a fonte falar, né, mas aqui ela está explícito, né, esse olhar que se constrói sobre a cultura negra e o negro, né, no caso aqui ele falando do negro no Brasil, né, e aí então ele vai mostrar que esse negro ele tem a natureza da sua mentalidade primitiva. Quer dizer, então, a ideia, né, que eu trouxe é mostrar como esse negro ele é apresentado nesse projeto de nação que foi configurado nesse campo de estudos do folclore. Pode passar, Laís, por favor. Bem, aqui já é uma outra parte da minha pesquisa, da tese, onde eu vou tratar especificamente do museu. Né? Então, assim, vale pensar um pouco na história desse museu do folclore. O museu ele foi criado em 1968, né, durante o regime militar, quando Renato Almeida assumiu a direção da campanha. Né? Então, o Edson Carneiro, em 64, ele foi convidado pelos militares a se retirar da direção da campanha por suas convicções políticas, ou seja, ele era comunista, e o Renato Almeida, então, ele vai realinhar os estudos de folclore aos interesses do regime militar, e aí, nesse sentido, é importante entender que o folclore, que eu estou chamando de campo de estudos, na verdade, ele de modo algum pode ser pensado como algo homogêneo, né? Tendo em vista, então, essas diferenças que vão se estabelecer entre o pensamento do Edson Carneiro e os outros intelectuais que estiveram ali com ele à frente da construção dessa nação, né? Pelo folclore. Então, o Renato Almeida, ele vai realinhar os estudos e as visões construídas sobre o folclore segundo os interesses do regime militar, e aí, então, mais um motivo, né, para ler a dissertação da Ana Soares, né, que ela vai, então, mostrar os usos sociais da revista brasileira de folclore e as suas publicações, né, uma vez, então, que a ideia
era exatamente difundir uma pedagogia nacionalista através, né, desses artigos que eram publicados na revista. Bem, então, o museu ele foi criado em 68, é um museu que existe, né, até hoje, para quem conhece o Rio de Janeiro, ele está ali no bairro do Catete, ao lado do Museu da República, né, ele foi criado um prédio anexo do museu, e foi também criado a partir de um convênio entre o Museu de Folclore com o Museu Histórico Nacional, né? Que é também uma instituição tradicional aqui do Rio de Janeiro. Bem, hoje, né, quer dizer, a partir dos anos 80, né, o museu ele deixa de ser chamado de folclore, né, e passa a ser chamado de Museu de Cultura Popular, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, né, e essa mudança de nome ela se deu no momento em que a antropologia ela passa a ocupar um espaço privilegiado no campo de estudos do folclore, de um modo geral, em particular dentro do próprio museu, né, onde então vai ser desenvolvida todo um olhar crítico com relação à trajetória do grupo, né, e também as visões de Brasil que foram construídas ali no interior desse campo de estudos e disseminada nessas produções intelectuais. Então, a antropologia vai promover aí a construção de uma nova concepção de cultura popular, que aí, por sua vez, então, vai ser entendida a partir dessas relações conflitivas, né, em detrimento daquelas visões harmônicas que se tinha, né, e que eram disseminadas a partir das abordagens de alguns intelectuais folcloristas. Bem, pode passar, por favor, o próximo slide. E aqui eu queria fazer um pouco de uma reflexão, né? Não tem como eu pensar, né, nos acervos do museu para a construção do conhecimento histórico sem primeiro fazer uma abordagem sobre o papel social dos museus, né? Bem, os museus, eles têm a sua trajetória no século XIX, né? Então, ele é parte constitutiva da cultura ocidental, onde o principal objetivo das instituições era promover a construção do nacional, né? Ou seja, dessas identidades nacionais que vão ali estar completamente atreladas a essas concepções historicizantes de nação, né, que se configuraram no século XIX. Então, os museus eles têm a sua origem nesse momento e o objetivo era reafirmar e construir um discurso sobre essas nações de modo que cada narrativa ela pudesse ter a finalidade de difundir nos indivíduos sentimentos de pertença, né, e a partir daí, então, a construção dessas identidades nacionais. Esses são os papéis, né, o papel social dos museus historicamente. E no Brasil, as experiências dos museus elas não vão se diferenciar, né, do que foi ali construído no continente europeu. E aqui, então, é uma situação muito particular, né, que está exatamente ligada à experiência do museu que nós estamos tratando aqui, que é o Museu do Folclore. E aqui vale destacar que essa fala ela vem do senador João Batista de Vasconcelos Torres, que é um senador que foi do partido da ditadura, né, da Arena, em 1974, e ali, então, a partir dessa narrativa, ele vai mostrar por que era importante criar museu de folclore no Brasil. Né? Então, ele vai dizer assim, há duas faces predominantes no processo de uma cultura nacional. Uma pátria, qualquer pátria, não será nunca só um nome, uma bandeira. Uma fase, um país. Uma pátria só existirá de fato no limite em que houver continuidade de valores e ideias, marcando historicamente a trajetória de um grupo humano sobre a face da Terra. Os museus integram justamente a infraestrutura a que me referi, usada para a retenção da experiência nacional.
Os museus fazem, por assim dizer, a permanente captura das realidades importantes da vida nacional através do armazenamento de imagens e coisas e promovem a verdade nacional junto às gerações que vão chegando. Sem museu, não se estuda folclore. Sem museus, as nações acabariam por perderem o conhecimento da própria identidade. E quando um povo esquece de onde veio, da sua especial posição em face do mundo, perde também o indispensável sentido de futuro, procurando compensar-se evasivamente na medíocre vivência de um presente que se auto-justifica. Então, aqui, né, ele vai reafirmar esse papel social dos museus. E aí, então, vale destacar, né, os usos sociais que se fazem, né, de uma bandeira nacional, de um hino nacional, de nomes de ruas, de datas comemorativas, né? Qual é o objetivo disso? É exatamente relembrar, né, aquilo que um determinado grupo não quer que seja esquecido, né? Ou seja, né, então é esse lugar de memória, né, que é esse museu, né, de folclore, ele vai, então, ser pensado, idealizado, né, por esses intelectuais. Né? E aí vale destacar, né, que ele mostra o museu como espaço de construção dessa experiência, ou seja, a experiência dessa nação brasileira que nasce de 3 raças, né? Por isso ele vai dizer que sem museu não se estuda folclore, ou seja, então qual era o papel do museu? Era exatamente materializar uma narrativa sobre o nacional através desse folclore nascido do contato entre brancos, negros e índios. Né? E aí, então, ele vai, para além disso, né, mostrar a importância do museu para as gerações do porvir. Né? Ou seja, ele vai mostrar o sentido desse futuro. Né? Então, assim, as expectativas que se tinha, né, com relação a esse museu, que, por sua vez, né, foi idealizado no sentido de estar a serviço desse nacional que esses intelectuais estavam construindo. Então, assim, tamanha importância, né, desse campo de estudos para a gente entender o projeto de nação que se configurou no país num determinado momento da nossa história. E aí vale também destacar que eu estudei um museu específico, que foi o Museu de Folclore criado no Rio de Janeiro em 68, mas nessa época, nos anos da ditadura militar, vários museus de folclore foram criados no Brasil, né, como o Museu Maria Olímpia, em São Paulo, né, o Museu do Homem do Nordeste, né, e vários outros museus, o Museu de Folclore que fica em Niterói, também uma cidade aqui do Rio de Janeiro, e várias redes de museus de folclore, principalmente porque o objetivo era, então, disseminar esse sentimento de nação. Né? E era através dos museus que os visitantes, então, iriam construir esse sentimento de pertença ao nacional e entender, então, o modo como essa nação foi germinada. Né? Bem, e aí, então, né, ele vai falar dessa experiência e vai reforçar, então, essa perspectiva de futuro que se dava em torno desse museu. Bem, e para além disso, né, vale também destacar o papel pedagógico desses museus, né, que estava aí, então, no sentido de disseminar esses sentimentos cívicos. Né? E aí também é uma questão importante, né? O apoio que esse campo de estudos teve do regime militar no momento em que Renato Almeida assumiu a campanha de defesa do folclore brasileiro. Né? Então, o que está em jogo aqui é pensar, então, no modo como esse folclore ele vai, de fato, se realinhar a esse projeto de nação que se configura em torno do popular, né, durante o regime militar, mas que tal experiência já vinha sendo, né, articulada por esses autores desde os anos de 1940, e aqui, então, é o momento que o grupo, de um certo modo, ganha uma certa força.
né? E também vale destacar um trabalho que eu estou desenvolvendo atualmente, que é a questão do ensino do folclore, né? Que em 1975, se eu não me engano, ele vai se tornar obrigatório nas escolas de primeiro e segundo grau, né? E aí, então, mais uma vez, né, o ensino sendo também um instrumento de disseminação desse espírito, dessa pedagogia nacionalista. Bem, pode passar, por favor, o próximo slide. Então, aqui, por fim, né, fazer essa análise em torno dessa experiência, né, dos acervos do museu, e o meu objetivo, então, a minha principal inquietação, né, nessa parte da tese foi pensar como o museu ele vai, então, materializar, através dos seus objetos, esse imaginário de Brasil. Né? Então, os objetos dentro do museu, eles têm uma função política, né? Não são neutros, e são carregados de intenções. E, para além disso, eles produzem narrativas, né, que precisam ser analisadas do ponto de vista crítico, né, de modo que a gente, então, possa construir um conhecimento em torno, né, de tais objetos. E aí, a minha pergunta, né, quando eu analisei esses objetos, foi tentar entender como os acervos materializaram essa visão de Brasil que esses intelectuais estavam, né, construindo. Bem, e aí, dentro do campo da museologia, a gente trabalha com um conceito chamado de musealização. A musealização parte da ideia de que qualquer objeto, né, de uso comum pode ser transformado em coisa de museu no momento em que você atribui a ele um significado, né, e dá um valor de artefato. Né? E aí, então, esses objetos eles saem do seu lugar comum e passam ali a ter um valor simbólico. Né? Então, partindo, né, desse entendimento, é que eu, então, desenvolvi análise em torno desses acervos. Né? E mais do que isso, né, pensar nas relações de poder que vão se estabelecer em torno das narrativas que são naturalizadas em torno desses acervos, né? Enfim, pode passar, por favor, o próximo slide. E aqui, então, né, a minha pergunta foi essa, né? Entender como o museu ele vai materializar um discurso sobre as religiões de matriz africana nesse projeto nacional. Né? E aí, como é que isso vai acontecer? Bem, aqui, na verdade, foi onde começou a questão inicial da minha pesquisa. Né? Quando eu construí o projeto de pesquisa para entrar no doutorado, né, para participar da seleção, o projeto ele estava construído só com essa fonte aqui. Né? E a partir dali, então, eu fui construindo o meu objeto de pesquisa. Né? Essa citação ela foi parte de um documento de trabalho, né, do museu, e foi dita pela museóloga da instituição, a Vilma de Carvalho, né, um relatório de atividades de exposição, e ela disse assim: escolhemos o dia 8 de dezembro para inaugurar a presente exposição, porque é uma das datas mais importantes dentro dos rituais dos cultos afro-brasileiros. É o dia dedicado ao Oxum, orixá dos rios e das fontes, deusa do rio Oxum na África, filha de Iemanjá, casada com seu irmão Xangô. Outro motivo para escolhermos como tema de nossa exposição os cultos afro-brasileiros é a grande aceitação e difusão dos mesmos em todos os estados brasileiros e sua aceitação em todas as camadas sociais, sem distinção de raça, nível cultural, religioso. Né? Então, aqui está o problema da minha análise. Né? Ou seja, o que eu quis entender? Né? Bem, a gente sabe, né, que da violência, né, que as populações
de matriz africana e indígenas sofreram, né, a partir da colonização. Então, nessa narrativa, ela vai silenciar esses conflitos, né, mostrando que o que houve, na verdade, foi a aceitação e difusão desses cultos em todos os estados brasileiros, ou seja, ela vai promover o apagamento, né, dessas tensões que marcam essa experiência da diáspora africana. E mais do que isso, né, ela vai dizer que a aceitação sem distinção de raça, ou seja, aquela velha ideia, né, que marca aí esse imaginário social que nós temos, que é o imaginário dessa nação mestiça, que não tem conflito, que todos somos iguais, né, e uma vez que você tem isso constituído, você, na verdade, promove ali, né, a legitimação de uma violência simbólica, de uma violência histórica, né, uma vez que você vai apagar, né, essa violência da colonização, né, e posteriormente o racismo, né, e tudo mais que marca a experiência do negro, né, no Brasil. E aí, então, ela vai dizer que, né, sem distinção de nível cultural religioso. E aí, uma questão aqui para aprofundar a problemática, né, do meu objeto, eu usei o trabalho do João José Reis, agora eu esqueci o nome do livro, que ele fala sobre Domingos alguma coisa, um sacerdote africano, eu esqueci o nome, mas esse é o livro, né? Que aí, então, ele vai mostrar essa violência que as religiões de matriz africana, elas passaram, né, ao longo da experiência da diáspora, né? E aí, então, ele, além disso, de tratar essa violência, ele vai mostrar, né, que aos olhos dessas elites brancas nacionais, esses costumes, eles eram entendidos como atraso da cultura nacional, ou seja, o que está em jogo aqui, né, nessa narrativa é exatamente a construção desse imaginário nacional autoritário, né, uma vez que esse conflito racial ele vai ser apagado, que é o que está aí, né, historicamente no nosso país, ou seja, né, essa nação que nega o seu conflito, né, e aí alguns autores, como Kabengele Munanga, né, vai mostrar o crime perfeito do Brasil, né, que é exatamente o silenciamento desses conflitos, né, enfim. Então, foi essa forma, né, que o museu ele foi usado nesse projeto de nação, né, que não havia distinção, diferenças, tensões raciais. E aí, dentro dessa experiência autoritária, né, esse museu, na verdade, ele vai ali mostrar, né, a leitura que eu fiz, mostrar que o Brasil, ele, dentro dessa experiência da ditadura, ele vai construir uma visão sobre si, né, que é essa visão de uma nação harmônica, né, e de si para o mundo, né, ou seja, essa concepção de museu ela vai ser disseminada para o mundo, né, então é desse modo que o Brasil quer se ver, né, enquanto nação, né, uma nação harmônica, né, e aí o Museu de Folclore, né, e as produções intelectuais da revista, elas foram usadas nesse sentido, né, de promover esses silenciamentos. E uma questão que eu levantei, né, na pesquisa foi exatamente mostrar que, na verdade, né, no momento em que esse museu ele é usado para a construção do nacional, uma vez que esses conflitos raciais eles são silenciados, o que há, né, o que esse museu faz, na verdade, é promover um projeto que vai marginalizar a identidade negra perante a identidade nacional, uma vez que, então, essas tensões elas foram diluídas, né? Ou seja, e aí vale também destacar, né, que foi algo que eu trouxe na tese, né,
essas disputas por memórias, ou seja, por um lado, eu tinha uma instituição que era financiada pelo Estado, que estava a serviço da construção de um projeto nacional e que reafirmava o imaginário nacional dessa natureza, ou seja, uma natureza que vai silenciar os conflitos, e, por outro lado, fora do museu, a gente tem o movimento negro, né, que vai estar ali buscando atribuir um novo sentido para a história do negro do Brasil, para a experiência da diáspora, denunciando o racismo e mostrando que essa nação, na verdade, ela é constituída em torno dos conflitos étnico-raciais, ou seja, então, o que a gente tem essa época aí, dos anos 70, é exatamente uma disputa por memória, né, no que se refere ao modo como esse imaginário social sobre a cultura negra e o negro vão se configurar. Né? Ou seja, por um lado, a gente tem uma instituição que reafirma os interesses do Estado, e, por outro lado, os movimentos sociais buscando ressignificar essa violência, né? Quer dizer, na verdade, esse discurso dominante e denunciar essa violência histórica, esse racismo que marca, né, a trajetória da cultura negra e do negro no Brasil. Pode passar, por favor, Laís, o próximo slide. Aqui, né, na verdade, são os objetos que eu analisei. Esses objetos, como é que eles chegaram ao museu? Né? Bem, esses folcloristas, eles faziam pesquisas de campo. Né? O Edson Carneiro, por exemplo, está lá desde os anos 30, dentro dos terreiros, né? Enfim, pesquisamos candomblés, e vários outros autores também. Então, esses acervos, muitas vezes, eles chegaram ao museu, ou quando o museu fazia compras diretas, né? Ou quando recebia doações, né, de colecionadores, enfim, particulares. Então, foi desse modo, né, que esses acervos foram montados. Esse objeto ele chegou ao museu em 1976. 76, essa peça aqui, e ela é o Exu. Né? Então, quando eu analisei, eu trouxe as imagens, a primeira peça que eu analisei foi essa, né? E aqui, claramente, o que a gente tem o carregar do estridente, né? O chifre e o rabo, ou seja, ele está simbolizando naturalmente, né, a figura de um diabo cristão. Né? Então, nesse sentido, esse objeto ele vai reforçar o imaginário católico que foi construído sobre as religiões de matriz africana. Né? E é a partir desse imaginário que o visitante do museu, né, quando tomava conhecimento das religiões de matriz africana, saía, então, né, com o entendimento de que o Exu é a representação da figura, né, do diabo cristão, e aí, então, está aqui, né, um modo de materialização dessas relações de forças simbólicas que vão se naturalizar, se legitimar, né, no momento em que a religião de matriz africana ela conquista esse lugar no nacional através do Museu de Folclore. Pode passar o próximo, por favor, Nath. Bem, aqui, pode já ir direto para a imagem, Laís, por favor. Aqui é uma peça que é resultado de um artigo que eu escrevi para a revista Diálogos, né, da Universidade Estadual de Maringá. O artigo foi aprovado e está para ser publicado. Né? E aqui são os balangandãs, né? E a partir dessa peça, eu fiz uma análise partindo de dois conceitos, raça e gênero. Né? Raça porque ele trata diretamente de um objeto que integra, né, as práticas da religião de matriz africana, né, e gênero porque é uma peça de uso predominantemente das mulheres. Né? Então, nesse artigo, eu fiz essa análise, né, pensando, então, como é que esses folcloristas eles vão trabalhar a questão de raça e de gênero a partir desse objeto que vai integrar
o acervo, né, do Museu do Folclore. Esse objeto, por exemplo, ele não faz parte da minha tese, mas, como eu falei, é um artigo que eu escrevi, né, tentando aprofundar um pouco, né, dessas abordagens que foram construídas sobre as religiões de matriz africana, mas tratando de um modo específico da questão de gênero, né? Qual é o papel, como é que eles estão olhando para a mulher, né, dentro do museu e a partir dessas peças, né, enfim, né, qual é o conhecimento, a visão que eles vão construir, né? Então eu fiz essa análise dessas peças. Bem, pode passar, por favor, o próximo. Acho que, sim. Bem, aqui é a figura de um caboclo, né, que é também uma peça do museu de folclore. E aí aqui, então, eu fecho com a ideia da minha tese, né, entender como é que a cultura negra ela foi configurada nesse imaginário nacional mestiço, né, que se deu a partir desse projeto de brasilidade que foi construído por esse grupo, esse campo de estudos do folclore. Né? Então, aqui, como é que o museu ele vai materializar esse imaginário mestiço? Né? Esse caboclo, né, representa exatamente essa nação, né, que nasce aí de 3 raças, né? Enfim, então, também vale destacar, né, acho que no imaginário escolar, é, as disciplinas, principalmente de estudos sociais, né, numa determinada época, reforçava bastante essa ideia, né, os livros didáticos desse Brasil, né, que nasceu a partir dessa inter-relação, né, entre brancos, negros e índios. Enfim, então é dessa forma que o visitante ele tem mais um instrumento, né, para consolidar no seu imaginário nacional, na sua concepção, né, de brasileiro, no momento, então, em que ele vai, pela via da narrativa desses objetos, entender, né, essa nação nascida de 3 raças. Bem, eu quero agradecer, né, pelo espaço aqui da palavra, pela oportunidade, eu acredito que eu passei um pouquinho do meu tempo, e aí, então, eu estou aberta aqui para a gente conversar um pouco sobre o trabalho. Muito obrigada.